Boa noite a todos. Estamos aqui, então, para dar início à sessão solene de apresentação de trabalho de conclusão de curso do curso de Direito da Universidade do Brasil, ano 2020, primeiro semestre, ao nono semestre do curso de Direito da Universidade do Brasil. Agradeço aqui, para mim, uma grande honra ter a presença do doutor Ademir Gasque Sanches e do doutor Gustavo Antônio Nelson Baldan, que compõe nessa noite a nossa banca, né, aqui, julgador. Então, mais uma vez aqui, gostaria de agradecer a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Ademir, o senhor está com a palavra e também já transfiro a presidência dos trabalhos para o senhor, doutor Ademir. Ok, André, muito boa noite a todos. É também para mim uma alegria muito grande, uma honra muito maior ainda de fazer parte dessa banca com dois ilustres professores que eu admiro e respeito muito, doutor André e doutor Baldan. Realmente, né, senhores são os professores que conduzem o vosso trabalho com muita sabedoria, com muito brilhantismo. Isso me deixa muito lisonjeado em participar com vocês dessa banca. Quero saudar também os companheiros que irão apresentar os seus trabalhos aí, né? Seria muito melhor que estivéssemos pessoalmente aí, podendo nos abraçar, fazer uma foto, né, de encerramento, né, de TCC e tudo, mas a pandemia não deixa. Mas, de qualquer forma, vamos por aqui, né, fazer nosso trabalho. Saúdo carinhosamente a cada um de vocês e desejo boa sorte, né? O primeiro que vai, então, fazer aí a sua apresentação, só falar seu nome, o seu trabalho, é o David, né? Eu posso falar todos já, André? Você conhece, não precisa? Hein, André? Estou ligando o microfone. Eu perguntei o seguinte, né? Se eu já falo todos que vão fazer parte da minha apresentação agora, ou faço um por um? Doutor, pode fazer a chamada nominal de todos, Ah, legal. e aí depois o senhor chama aquele que vai fazer a apresentação. Ah, Tá bom? beleza. Então, a ordem de apresentação. Isso, antes de fazer a chamada nominal, vamos aí dar a oportunidade para o professor Baldan também fazer as suas considerações iniciais, e aí a gente já dá sequência. Retoma aí, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Dizer que eu estou muito lisonjeado e feliz de participar dessa banca de apresentação de TCC, ainda mais com dois professores expoentes aí da Universidade do Brasil, o professor André, que é um grande amigo pessoal, inclusive, o professor Ademir, que eu conheci lá, que eu admiro muito a forma de trabalho, seja ali na faculdade, também a condução profissional da sua carreira. E também, pessoal, agradecer a cada um de vocês, alunos, essa reta final. Com certeza aí já estão aí encerrando o ciclo universitário, logo serão nossos colegas aí de profissão aí, seja atuando na vida forense, seja lecionando. Desejo a todos vocês uma boa sorte essa noite, uma boa apresentação e desejar tudo de bom para vocês e mais uma vez reiterar ao professor Ademir e ao professor André a minha admiração por vocês. Uma boa noite, pessoal. Vamos dar início aos trabalhos, então. Muito obrigado. Posso, então, iniciar a pontuação? Falando quem são os candidatos? Então, muito bem. Nós teremos aqui, em primeiro lugar, o David Alves da Cunha. Em segundo lugar, a Daniela Wojcikowski, nome difícil de falar, né? O Driamar Carlos I, o Edson Rochiro Sieik, o Gabriel Moreira Medrado, o Jesus Leonardo Sestari, o Júlio César Faria Ribeiro, a Janine Ferminiano Alves da Silva, a Laiane Estevam Francisco, a Lavínia Bisotto, o Wesley Antônio Magolo, Isadora Artuso Romero. Depois vem uma apresentação do Baldan, em seguida volto de novo, que é agora uma apresentação, já não é publicação mais, da Giovana Martins de Aguiar Cordioli. Feita, então, essa leitura dos que farão a apresentação, que foram meus orientandos, primeiramente, eu chamo a se apresentar o David Alves da Cunha. Boa noite, estão me ouvindo? Ok. Cumprimento a banca, na pessoa do professor Dr. André Viana, também na presença do professor Ademir Gasque Sanches, como orientador, e agradeço pelas orientações. Professor Dr. Gustavo Antônio Nelson Baldan, também, cumprimento com boa noite. David Alves da Cunha,
O meu trabalho tem como título ADC 43, 44 e 54, prisão após condenação em segunda instância e a presunção de inocência no Supremo Tribunal Federal. Publiquei o artigo e estou à disposição da banca. Muito bem, eu quero te cumprimentar, David. O trabalho seu foi importante, você buscou um tema muito atual, começou a escrever quando o assunto, né, fervilhava no Supremo Tribunal Federal. Não foi fácil, você pesquisou, encontrou aí os meios necessários, né? E a banca deliberou que a sua nota é 10. Parabéns. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bem, na sequência temos a Daniela, então. Boa noite, professor André. Boa noite, professor Ademir. Boa noite, professor Gustavo. Eu gostaria de falar que o meu tema é sobre o crime de estupro no Brasil e a evolução legislativa. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Ademir por ter me orientado, porque gostaria de agradecer a Deus e a Ana Padilha, porque se não fosse a Ana, eu talvez nem teria conseguido terminar de escrever o TCC, porque ela ia dormir e eu ficava lá usando o computador dela, coitada. E também queria agradecer especialmente o meu pai, que infelizmente não está aqui para ver hoje isso, mas que esse também era um sonho dele. Muito bem, Daniela, seu tema também foi bem pesquisado, foi bem estudado, né? Um tema relativamente novo, né? Que em 2009 houve uma alteração profunda no Código Penal com relação, né, a esses crimes. A banca gostou do seu trabalho, deliberou, aprovou e te deu a nota 9. Parabéns. Obrigada. Muito bem, na seguida temos o Driamar. Cadê o Driamar? Driamar Carlos Primila. Não? Não está presente? Passamos para o outro? Muito bem, então na ausência do Driamar, nós vamos ouvir então o Edson Rochiro Cieike. Bom, primeiramente, boa noite, mestres. Muito agradecido a vocês pela paciência que teve conosco até hoje, né? E a ajuda do professor Ademir nesse TCC como meu orientador, uma pessoa maravilhosa, da qual eu prezo muito, né? Ele sabe disso. E meu TCC foi num tema, eu creio que seja atual, né? Que é a prisão domiciliar no ordenamento jurídico brasileiro. Procurei ser da maneira mais prática e mais objetiva possível, né? E só tenho a agradecer a vocês e a minha esposa também, a Eda, que me ajudou muito, é claro, né? E ela que é a causadora dessa aqui, que eu sou o avô da faculdade. Esses meninos todos que estão aí, eu tenho o maior prazer, maior satisfação, porque eu sou o avô, estou com 65 anos, vou fazer 66 anos, né? Então, essas meninadas, foi um prazer conviver com eles, isso é uma maravilha na minha vida. Nunca esperava mais isso na minha vida. São maravilhosos, eu torço por todos eles. Os professores, muito obrigado, tá? Eu agradeço demais de coração vocês, os mestres mesmo. Muito obrigado, senhores. Muito bem, Edson, seu tema foi legal também, né? A prisão domiciliar aí foi discutido, teve uma alteração recentemente, né? Onde se estabeleceu a prisão domiciliar como uma das formas de se evitar a prisão preventiva. E você pesquisou legal, bem legal isso mesmo. Você ficou longe um tempo da universidade, mas mostrou para que veio, né? Mostrou, chegou chegando, né? Depois de 38 anos, né, professor? Trabalhando, fazendo. E sua nota não podia ser outra a não ser 10. Obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Muito bem, em seguida nós vamos chamar o Gabriel Moreira Medrado. Gabriel Moreira Medrado. Boa noite, professores. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor Ademir. O meu tema foi sobre a colaboração premiada e eu queria agradecer especialmente ao doutor Ademir
orientações e acho que é isso. Tô bem, Gabriel. Colaboração premiada é um assunto também em voga, né? A Lava Jato teve um grande sucesso em decorrência, né, dessa nova forma investigativa aí, né? Parabéns, seu trabalho também foi muito bom. A banca deliberou a nota 9,5 para você. Parabéns. Obrigado, professor. Agora, depois do Gabriel, nós vamos ter o Jesus. Jesus Leonardo. Vamos lá, Jesus Leonardo. Aí, deu interrompida por aqui. Jesus Leonardo Sestari, está ouvindo agora? Se você falou, eu não consegui ouvir, porque deu um apagãozinho ligeiro aqui. Tá ouvindo agora? Agora foi. Posso iniciar? Pode, por favor. Tá, então eu cumprimento o professor Dr. André de Paula Viano, presidente da banca, ao professor também Dr. Ademir Gasques, ao meu orientador, né? Professor Dr. Gustavo Baldan. Meu nome é Jesus Leonardo Sestari, como o professor Ademir já pontuou. Gostaria de colocar só algumas questões antes de falar sobre o tema. Um agradecimento que tenho pelo professor André, que participou ali logo nos primeiros anos, parte de direito penal, parte geral. Depois fomos caminhando, chegamos à parte do direito penal ali na parte especial, chegamos até o professor Ademir e, por fim, a parte prática com o professor Gustavo. Fechamos com chave de ouro. Então, eu queria deixar meus agradecimentos. E também dizer que na prova da OAB, não foi por menos também que escolhi a parte de direito penal também na segunda fase. Então, agradecer a todos vocês também pela paciência que tiveram comigo e por todo o aprendizado que tem passado também. Então, o tema do meu trabalho, aspectos relevantes da colaboração premiada na Operação Lava Jato. Então, esse é o meu tema, trabalho já publicado. Então, são os meus sinceros agradecimentos até aqui. Muito obrigado. Ô, Leonardo, eu que agradeço. Ser o seu orientador, para mim, foi uma oportunidade ímpar, até porque você é um daqueles alunos que se destacou a vida toda, né? Na vida estudantil, sempre marcou uma presença muito grande, né? Em decorrência, né? Da sua inteligência, do seu trabalho, do seu empenho. O seu trabalho foi muito bom. Foi muito fácil orientar você. Pode ter certeza que eu aprendi mais do que ensinei. E, evidentemente, que a banca entendeu que você merece a nota 10. Parabéns. Obrigado. Muito bem, parece que eu vi o Driamar por aí. Pode voltar com ele? Driamar apareceu, eu vi o rosto dele agora há pouco aí. Estou aqui, professor. Aê, Driamar, estava sumido, hein? Tava. Eu estava na outra reunião, eu estava esperando. Gente importante assim, né? A palavra é sua, Driamar. Muito bom, professor. Boa noite, professor Ademir. Boa noite, professor André. O meu trabalho foi a evolução da alienação e instrumentalização do crime segundo Dostoiévski. Queria dizer que foi um prazer ter trabalhado com o professor Ademir, ter sido aluno do professor André, do professor Gustavo. O meu trabalho foi publicado mês passado agora, no dia 4. E eu nem esperava, assim, na verdade, quando eu comecei a fazer ele, eu nem esperava até onde ele ia parar, mas eu acho que o desenvolver foi bem satisfatório. Agradecer a orientação do professor, foi muito útil para mim, foi extremamente prazeroso. Muito bem, Driamar. Olha, quando você me mostrou o tema, eu fiquei intrigado. Você buscou o autor russo, Dostoiévski. Eu tinha acabado de ler O Crime e Castigo dele. Já tinha lido Os Irmãos Karamazov. Estou lendo agora O Idiota, também é dele, né? E realmente é um cara que ele dá uma inspiração para o direito penal sem tamanho. E você buscou legal isso. Sinceramente, me surpreendi. Até falei para você, mas você dá conta de fazer esse trabalho, né? De fazer um paralelo entre o que ele fala e o nosso direito penal? Sim, eu dou. E de fato você fez isso com sabedoria, né?
A banca adorou o seu trabalho também, nós conversamos. É claro que a sua nota tem que ser nota máxima também, nota 10, né, Mar? Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, Ian. Boa noite para vocês. Muito bem, depois do Driamar, nós já ouvimos o Leonardo, agora é o Júlio César Faria Ribeiro. Cadê o Júlio? Estou aqui, professor. Boa noite. Cadê o Júlio? Ah, agora vi, beleza. Aqui, professor. Tudo bom, Júlio? Boa noite. Boa noite, quero cumprimentar vocês da banca, o professor Ademir, o professor Gustavo Baldan, o professor André, cumprimentar também todos os colegas que estão aqui assistindo e principalmente cumprimentar o meu orientador, né, que foi o Ademir. Obrigado pela paciência de ter me orientado e foi dito. E meu TCC foi a crise no sistema penitenciário brasileiro, publicado também. É isso. Muito bem, Júlio. Seu trabalho também foi muito interessante, muito bem escrito, muito bem pesquisado. A banca deliberou nota 9,5 para você. Parabéns. Obrigado, professor. Muito bem. Após o Júlio, nós temos a Janine Fermiano Alves da Silva. Cadê a Janine? Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite, professor André. Boa noite, professor Ademir, professor Baldan. Agradeço em especial ao professor Ademir pela orientação. Apesar de breve, foi muito válida. Foi um pouquinho tempo, mas foi uma orientação muito válida. O meu tema foi psicopata e o direito penal. E publiquei. Eu acho que eu perdi o contato, né? Alô? Acho que sim. Oi, acho que eu perdi o contato. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você já encerrou? Já, quer que eu falo novamente, não tem problema. É que foi muito fácil orientar você. Você buscou um tema muito interessante, realmente, né? Você buscou um tema, conseguiu fazer uma relação, uma junção correta com o direito penal e foi muito tranquilo de orientar. Pode ter certeza que foi muito fácil, você desenvolveu bem, buscou um tema extremamente inovador na área de direito penal e principalmente em apresentações de TCC. Por isso, Janine, a banca deliberou 10 para você também. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Depois da Janine, nós temos a Laiane Stephens Francisco. Está me ouvindo? Oi, está me ouvindo? Estou sim. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes da banca e agradecer ao meu orientador, o Dr. Ademir Gasques Chances, por toda a ajuda e orientação do meu artigo. Meu nome é Laiane Stephens Francisco e o tema do meu artigo é Tráfico de Pessoas, Tráfico Internacional de Pessoas para Exploração Sexual. Estou à disposição da banca. Muito bem, Laiane, seu trabalho foi muito bom também, né? Você buscou também uma matéria um pouco nova, né? O artigo 149A do Código Penal foi inserido há pouco tempo nele, né? Alterando os antigos artigos 231, e você conseguiu desenvolver um trabalho muito bom. A banca também gostou muito do trabalho. Portanto, a banca deliberou que a sua nota também é 10. Parabéns para você. Muito obrigada. Muito bem. Agora nós temos a Lavínia Bisotto. Cadê a Lavínia? Oi, professor. Oi, professor. Boa noite. Mas cadê o momento da Lavínia? Não estou vendo. Oi. Acho que deu pau aqui. Oi. Acho que deu alguma coisa errada aqui. Professor, será que eu não estou aparecendo mesmo? Ou Agora eu vi. Tudo bem, Lavínia? Oi, professor. Boa noite. Eu gostaria de dar boa noite para todo mundo. E agradecer, professor, você foi incrível, se bem que meu trabalho só foi um desenvolvimento de um trabalho que a gente fez em classe. E saudade do professor André, ele é muito legal. E eu gostaria de falar oi para o resto das pessoas. E o meu tema foi a inconstitucional e ineficaz criminalização do aborto e a imprescindibilidade de adequação do ordenamento jurídico. E meu nome é Lavínia Bisotto Saparoli.
Muito bem, Lavínia. Olha, eu acho que você buscou inspiração nesse tema por conta daquele trabalho que nós fizemos, né? Nós transformamos a sala do Supremo Tribunal Federal para discutir, né, a questão da legalização, não do aborto, né? Conforme existe uma ação tramitando no STF. E seu trabalho foi exemplar. A sua apresentação já naquele trabalho, como sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, já foi uma apresentação ótima. O trabalho se aperfeiçoou isso ainda, né? E claro que a banca também entendeu que o seu trabalho merece 10. Parabéns, parabéns, Lavínia. Muito obrigada, professor. Tudo de bom. Você também, obrigado, Lavínia. Agora nós temos aqui o Wesley Antônio Magolo. Cadê o Wesley? Me vendo, professor? Está me ouvindo? Eu não consigo te ouvir, professor. Eu estou ouvindo você, Wesley. Alô, Maravilha. agora? Agora sim. Wesley. Boa noite a todos. É um prazer participar de uma banca com professores de tamanho quilate, né? Prazer maior ainda foi ter sido aluno de cada um de vocês, né? Um agradecimento especial a todos vocês, professores, mais especial ainda ao Dr. Ademir, que foi muito solícito, foi incrível trabalhar com o senhor, professor, muito prazeroso. Espero ter correspondido às expectativas, né? Meu trabalho foi publicado pelo conteúdo jurídico e o tema do meu artigo foi a lei seca caminhando para o draconismo. Fico à disposição da banca. Obrigado. Muito bem, Wesley. A lei seca, né, e o draconismo, né? Quem foi Drácon, né? Você buscou uma inspiração legal também. A lei draconiana é muito severa, né? É verdade, o trabalho foi muito bom. Algumas divergências no andar dos trabalhos aí, né? Mas você tinha, né, certeza do que queria falar, acabou colocando realmente como queria e eu acabei cedendo algumas vezes. Você foi convincente, né? Você falou, eu quero falar sobre isso, eu tenho argumento, eu vou falar, e fato. Até às vezes me contrariando um pouquinho, mas fez e deu conta, ficou ótimo, né? Parabéns, a sua nota também é 10. Valeu. Obrigado, foi uma satisfação. Obrigado. Doutor Ademir, parabéns aí pela condução até agora. Deixa eu só fazer um lembrete aqui para os colegas que estão acompanhando a nossa sessão pública, tá? Para que deixem a câmera ligada somente o aluno que estiver fazendo a exposição, tá? Para que a professora Janaína está tirando os prints aí da tela para que fique certinho, apareça somente o expositor. Então, nós 3 professores e mais o aluno expositor, tá bom? Só essa intervenção aí. Obrigado, doutor. Ok, André, que agradeço, sempre à disposição. Bom, depois da Lavínia, nós vamos ouvir a Isadora Artuso Romero. Isadora, por favor. Boa noite. Boa noite. Me ouvir? Não estou vendo você, Isadora. Agora eu vi. Agora sim. Certo? Ok. Bom, gostaria de cumprimentar os professores da banca, o doutor Gustavo Baldan, o doutor André. Gostaria de agradecer ao doutor Ademir, que foi meu orientador. Agradecer a toda a orientação, todo acompanhamento, toda ajuda no desenvolvimento do meu artigo. Meu nome é Isadora Artuso Romero, e meu tema é feminicídio e a dignidade humana da mulher. Oi, Isadora, foi muito bom trabalhar com você, pode ter certeza. Foi aquelas alunas, né, que exigia, que cobrava, mas é isso mesmo, né? O papel do orientador é esse. Quando orientando é tão bom quanto você que cobra, fica legal trocar as ideias, né? E você trabalhou muito bem, seu trabalho foi maravilhoso, extraordinário, e a sua nota também é 10, parabéns para você. Obrigada. Muito bem. Então, André, pela sequência agora, seria uma aluna do Baldan. Depois eu voltaria com a Giovana, que é a apresentação. Isso, doutor. Vamos transferir a presidência para o professor Baldan agora, para que ele faça suas considerações com relação à aluna Isabela de Oliveira Silva, né? Ela também publicou. E aí nós voltamos com o doutor para a banca depois. Ok, muito obrigado.
Bom, convidar aqui a apresentar para vocês a Isabela de Oliveira Silva. Isabela, por favor, apresente-se para mostrar o seu trabalho para o pessoal, falar um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Ademir, boa noite ao professor André, boa noite ao professor Gustavo. E eu quero agradecer em especial ao professor Gustavo por toda a orientação, ajuda no meu desenvolvimento do meu artigo. Meu nome é Isabela Oliveira e o meu tema é proteção do meio ambiente e combate à poluição no âmbito municipal. Obrigada a todos, estou à disposição da banca. Bom, Isabela, o seu trabalho ele é bastante atual por se tratar de proteção ambiental, hoje muito em voga, e principalmente por focar no âmbito do município, que geralmente o município é aquele que é mais cobrado e aquele que menos tem recursos para atuar. Seu trabalho foi brilhantemente escrito, parabenizo você pela forma que você conduziu, sempre compareceu, sempre apareceu com escrito. Professor, estou em dúvida, professor isso, professor aquilo, te parabenizo, e a banca deliberou, a sua nota é 10. Tá bom? Parabéns. Muito bom, professor, obrigada. Tchau. Professor André, acho que agora nós vamos, né? Isso, doutor Baldan. Vamos voltar agora com o doutor Ademir. Nós vamos ter a banca da Giovana Martins de Aguiar Cordioli, e ela vai ter até 15 minutos para fazer a exposição do tema dela. Só aguardar o doutor Ademir retomar o posto aí, e aí nós já damos continuidade, pessoal. E aqui, mais uma vez, externando aqui a minha felicidade de participar desse momento histórico da Universidade do Brasil, a primeira banca online a ser realizada, e de forma tão brilhante, né? Com exposição de trabalhos de relevância jurídica. Então, fica aí também a minha felicidade em poder participar desse momento, em poder compor essa banca na companhia do meu querido amigo Baldan e do nosso grande mestre Ademir, né, mestre de nós todos, e viver esse momento, né, de participar de um evento dessa magnitude aí, dessa importância e relevância jurídica, né, com temas das mais variadas steps aí, mas todos com a sua relevância. Então, o doutor Ademir dará sequência aí na nossa apresentação. Ok, agradeço mais uma vez essa possibilidade de participar com dois excelentíssimos mestres, grandes, né, fortes, inteligentes, sábios, né, que só tem que ensinar a gente mesmo, né? Isso para mim é motivo de uma alegria muito, muito grande mesmo, sabe? Sempre aprendo com vocês. Cada dia que passa é um dia de aprendizado. E participando de uma banca dessa, eu me sinto, né, como eu aprendo com vocês. Que bom, muito obrigado. Então, vamos dando sequência, né? Aliás, André, parabéns aí pela condução, né? Britanicamente em dia, em hora, tudo correto, bem feito. Parabéns, hein? Vamos ouvir, então, agora é a apresentação da Giovana Martins de Aguiar Cordioli. Cadê a Giovana? Pode assumir aí, Giovana, a palavra é sua, 15 minutos, né? Boa noite, professores, professor Baldan, professor André, e de suma importância nesse trabalho, professor Ademir, que foi meu orientador, teve toda a paciência do mundo. Quando eu surtava, eu saía gritando que eu não consegui publicar, mas acontece, se a gente está aqui é porque Deus quis. Agradecer meus amigos que tiveram toda a paciência do mundo comigo, quando eu ligava chorando, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, por que eu não publiquei? Mas é isso. O meu tema é a transmissão dolosa do vírus HIV e os seus aspectos jurídicos frente ao direito penal. Eu escolhi esse tema porque eu achei um tema... Eu nunca ouvi falar sobre esse tema, e eu achei ele bem interessante, porque esse tema sempre foi sofreu muito preconceito e tudo mais. Sempre foi envolvido em grandes polêmicas e preconceitos. O HIV surgiu em meados de 1930, e ele surgiu com o contato dos seres humanos com macacos e chimpanzés em tribos da África Central. O seu meio de contaminação é por meio de seringa contaminada, relações sexuais desprevenidas, dentre milhares de outros meios de contaminação. O HIV não tem cura, e o HIV não é a AIDS. O HIV é o vírus portador da doença da AIDS. Não é porque a pessoa tem o vírus no corpo que ela tem a AIDS. Hoje o SUS libera gratuitamente, distribui coquetéis para que a doença seja controlada, porque ela não tem cura.
O vírus se hospeda nas células e deixa o corpo sem proteção imunológica, ou seja, o vírus não mata por si só. Se a pessoa pega uma gripe, uma pneumonia, qualquer coisa do tipo, a pessoa, como tem imunidade baixa, ela vem a falecer. Existem pessoas transmissoras do vírus que não são portadoras. Eu coloquei um gráfico aí no artigo, como vocês podem ver. Um exemplo disso, para que vocês possam entender melhor, é o que a gente está passando atualmente, o Covid-19. Existem pessoas que têm o vírus no corpo, que são assintomáticas, não têm os sintomas, mas que ela transmite para outras pessoas. Os exames são feitos pela saliva e pelo sangue, 30 dias, podem ser feitos a partir de 30 dias após a exposição. O HIV tem 3 fases de divisão. A primeira é a fase aguda, o exemplo é o Covid novamente, porque ela dá febre, dor de cabeça, todos os sintomas que a gente está passando ultimamente. A segunda é a fase assintomática, que ainda que o vírus não esteja no organismo, não tem desenvolvimento de sintoma ou qualquer manifestação do mesmo. E essa fase é mais perigosa, porque a pessoa não sabe que ela está com vírus no corpo. Então, ela vai transmitir sem saber do mesmo. E a terceira fase é a AIDS, quando o sistema imunológico fica comprometido e a pessoa mais propícia a pegar doenças e infecções. Coloquei no caso também uma roleta de prevenção, que fala do uso de camisinha, do diagnóstico não tardio, que é um dos motivos para... Um dos áudios das mortes também, que as pessoas descobrem muito tarde. E para que isso não ocorra, para que a pessoa não pegue esse vírus, existe a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. 90% dos seres humanos não sabem que isso existe. É tipo uma pílula do dia seguinte do HIV. Ela serve para quando a pessoa já foi exposta. Ela é usada durante 28 dias, os comprimidos, e a pessoa tem que ter acompanhamento médico durante 90 dias. As estatísticas são as seguintes. De 1980 a junho de 2015, o Brasil registrou 798.366 pessoas com a doença. Atualmente, a estimativa é de que 734 mil pessoas vivem com o vírus e até 150 mil dessas pessoas não sabem que estão contaminadas. No pico da doença, que não é agora, passa longe de ser agora, o país registrou 15 mil mortes, contra 12.449 atualmente. Só no estado de São Paulo, são 8 mortes por dia. O aumento da infecção acontece entre jovens de 16 a 24 anos, e subiu até 35,3% atualmente. Enfim, feita a fase preliminar, entrarei no aspecto penal. O aspecto penal do vírus começa com o artigo 131 do Código Penal, que explica que se o agente sabe estar contaminado com o vírus e mantém relações sexuais desprotegidas com a pessoa que não sabe dessa contaminação, responde por esse artigo. O artigo diz: praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se da relação protegida o parceiro contrai a AIDS, a pessoa responde pelo artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, que seria lesão corporal com enfermidade incurável. Para que entremos no dolo, existem 3 tipos, que são o dolo natural, o normativo e o axiológico. O dolo natural diz que a pessoa consciente de praticar a conduta típica, a pessoa é simplesmente consciente, ela sabe, eu tenho, vou passar, é o dolo natural. O dolo normativo é a vontade consciente de praticar a conduta típica, acompanhada da consciência de que se realiza ato ilícito. Então ela sabe que é crime transmitir o vírus e mesmo assim ela vai lá e transmite. E o dolo axiológico é a vontade consciente de praticar a conduta típica, compreendendo o desvalor que a conduta representa. Ou seja, aquele tipo de pessoa que comigo não acontece, ou porque eu tenho, eu quero passar para você também. Além disso, existem 2 maneiras de excluir a tipicidade do ato. A primeira é o princípio da autocolocação em risco, que é a pessoa que sabe que a outra tem e mesmo assim ela tem relações desprotegidas. Comigo não acontece, eu não pego, eu não estou nem aí. E o crime impossível, que é quando a pessoa já está infectada e eu que sou infectado vou ter uma relação com essa pessoa, não importa, a pessoa já tem. Enfim, são 3 as correntes que defendem a tipicidade do delito, da transmissão dolosa. A primeira é do perigo e contágio de moléstia grave. Essa corrente não logrou êxito algum, porque foi comprovado que a AIDS não é transmitida apenas através de relações sexuais e conjunção carnais. Porém, dentro dessa corrente, existe outro entendimento que a mesma pode ser tratada como perigo e contágio de moléstia grave por não se tratar de doença venérea.
Em um exemplo, eu coloquei o habeas corpus número 98.712, que eliminou qualquer enquadramento de transmissão do vírus como homicídio tentado, que é a nossa segunda corrente. O homicídio tentado consumado tem um entendimento do jurista Fernando Capês, que a transmissão dolosa do vírus não configura o artigo do crime 130 e 131, que seria o perigo e contágio de moléstia grave, mas sim homicídio tentado consumado. E o STF e o STJ desclassificaram como homicídio, porém, como exceção, no ano de 1999, o STJ tipificou a conduta como tentativa de homicídio por meio do habeas corpus número 9.378 do Rio Grande do Sul. A terceira e última corrente é a de lesão corporal gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2. Capês entende lesão corporal como... Aqui. Consiste, portanto, em qualquer dano ocasionado à integridade física e saúde fisiológica ou mental do homem, sem, contudo, o animus necandi. A inviolabilidade física diz respeito à alteração anatômica interna ou externa do corpo humano, geralmente produzida por violência física e mecânica, por exemplo, produzir ferimentos no corpo, amputar membros, e não precisa de derramamento de sangue. Nessa corrente, existe um julgamento da 5ª turma do STJ, que alega lesão corporal gravíssima por a mesma ser enfermidade incurável. Ou seja, mesmo que não haja manifestações de sintomas na pessoa, o tratamento requer continuidade e com remédios específicos para aumento da expectativa de vida, já que a doença, como eu disse, não tem cura. Falado nisso, vemos que temos duas maneiras de classificar a transmissão. A primeira é a dolosa, que é quando a gente quis o resultado visando a transmissão do vírus. E a segunda é a culposa, que é quando a gente deu causa por imprudência, negligência e imperícia, ou seja, provocada por um descuido. Existem momentos da transmissão dolosa do vírus que o Estado não consegue, punir a transmissão, que ela é atípica, ou seja, vou dar um exemplo, a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, ainda dentro do ventre. E existem as excludentes de licitude, que dependem do consentimento da vítima para a prática do mesmo. A pessoa acha o fato irrelevante ou sem ameaça alguma, como eu já disse anteriormente. Para que essa excludente aconteça, precisa-se analisar a excludente de cada um dos crimes. Por exemplo, no caso de homicídio, só é suscetível sendo anterior ao fato ilícito, e não cabe excludente, pois a mesma vítima consentindo houve o crime do artigo 221. Mesmo a pessoa consentindo o que está acontecendo, houve o crime de morte. No caso da lesão corporal gravíssima, também não é excludente, pois ofende a integridade física e psíquica do outro, porém, existem exceções, como, por exemplo, tatuagem, piercing, furar a orelha para colocar um brinco, é a lesão corporal gravíssima, que ofende a integridade física e psíquica, mas a pessoa consente. E no caso de moléstia grave, o crime é comparado com a lesão corporal gravíssima. Enfim, não podendo se tratar de perigo de contágio de moléstia grave devido ao tratamento no SUS gratuito, o famoso coquetel, né? E nem de homicídio, devido à doença não matar por si só, e sim por outras contaminações, infecções, dentre outras, a mesma, no dia de hoje, é caracterizada como lesão corporal gravíssima, ou seja, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2. Estou à disposição da banca. Não estou te ouvindo, professor. Ok, parabéns, muito bem, né? Suas colocações foram ótimas, né? Isso é realmente interessante, né? Quando surgiu a AIDS, né? A contaminação ou era tentativa de homicídio ou era homicídio, né? Porque ou tentava matar. Mas depois, com a evolução do tratamento, quando passou, não, ela não mata só por si só. Então, passou a se considerar uma lesão corporal de natureza gravíssima, né, para a transmissão da doença incurável. Muito bem, eu, como orientador, não tenho nenhum questionamento a fazer, mas os meus colegas, né, doutor André e doutor Baldan, fiquem à vontade. Doutor André, primeiramente, com a palavra. Ana Giovana, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo tema, né, pela exposição. É muito importante nós esclarecermos que todo o trabalho ele é analisado pela sua pertinência. Logicamente, quanto mais pertinente, quanto mais esse trabalho tiver uma aplicação no mundo jurídico, logicamente ele vai despertar um interesse maior. E esse é um interesse muito grande ainda hoje. Nós sabemos que a contaminação, como disse a doutora, ela tem várias formas, ela tem a questão do intuito e a questão da faixa etária. Então, são alguns aspectos bastante importantes aí. Eu só tenho a parabenizar e não tenho nenhum questionamento a fazer. Parabéns. Muito obrigada. Doutor Baldan, a palavra é sua, por favor.
Obrigado, doutor Ademir. Doutora Giovana, parabéns pela exposição, parabéns pela escolha do tema. É extremamente bom, desde quando surgiu a AIDS até hoje é muito discutido. Tanto que o STF, quando foi chamado a falar, é homicídio, não é, ele veio, pode ser tudo menos homicídio ali na decisão deles lá. Deixou uma carga muito da doutrina, tem doutrina que defende realmente que é homicídio ainda nos dias de hoje, outra corrente aí endossada pelo STJ, lesão corporal gravíssima. Então, o STJ também lá também tem divergência. Eu quero te parabenizar, não tenho questionamento algum pela escolha do tema, muito interessante, e sempre vai ser atual essa discussão de tipicidade em relação ao HIV, cada caso. Vai ter uma decisão concreta, né? Vai dando conforme o tempo e a cultura. Muito bem. Muito claro, só eu agradeço as participações do doutor André, doutor Baldan. E agora, Giovana, nós vamos ter que pedir uma licencinha para você, né? Vamos desativar aí os microfones e a câmera para a gente poder deliberar a respeito da sua nota. Nós voltamos daqui a pouquinho, tá? Não vai embora não, espera nós aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Enquanto os professores Olá, gente. Vamos voltar? Vamos. André, cadê? Aí, André tá aí, Baldan tá ali, Giovana também no canto esquerdo. Que pena, Giovana. Vamos ter que marcar uma segunda época, hein? Puxa. Não, tá louco? A apresentação foi muito boa, e quando é boa, a gente tem que ouvir de novo, né? Então fica marcado para o dia 24 de dezembro, às 19h30, a segunda época. Aí todo mundo faz a ceia já, então, e já tá todo mundo junto. Ô, Giovana, a banca não te deu 10, mas você tirou 10. Parabéns, hein? Muito obrigada, gente. Valeu muito mesmo. Obrigada, de verdade. Valeu, obrigado a você, parabéns. Bom, agora acho que volto com o Dr. Baldan, né? Sim, deixa eu já. Voltamos com o Dr. Baldan agora. Bom, boa noite, mais uma vez, só ressaltar aí o prazer de participar da banca com o doutor André Ademir. Sem maiores delongas, aí gostaria de convidar a discente, a doutora Lorena Tatiele Mendes da Silva, para expor seu artigo para nós. Lorena, por favor. Oi, tá dando para me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tudo bem. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Ademir, o professor André e o professor Gustavo. Gostaria de agradecer ao Dr. Gustavo pela orientação que me foi dada, por toda a ajuda. E o meu tema é dano ambiental e responsabilidade civil, tá? O direito ambiental é um ramo do direito que constitui um conjunto de princípios e normas jurídicas
voltadas à proteção da qualidade do meio ambiente. Diante disso, o autor Fiorillo afirma que o direito ambiental é uma ciência nova, porém autônoma. Essa independência lhe é garantida porque o direito ambiental possui os seus princípios diretores, presentes no artigo 225 da Constituição Federal. Hoje em dia, os sistemas constitucionais passaram a se dedicar mais ao meio ambiente. As constituições anteriores não se preocuparam tanto com a proteção ambiental. Já a Constituição de 88 foi denominada verde em razão da sua preocupação com o meio ambiente, sendo pioneira na tutela desse bem jurídico. A Constituição elevou o meio ambiente a direito fundamental e, por consequência, indisponível, ressaltando seu caráter difuso ao mencionar a proteção ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente é direito fundamental de terceira dimensão, por isso ele Calma. Ai, desculpa, eu quero pedir desculpa pelo nervosismo, sou muito ansiosa. Fica calma, fica calma. Ele se relaciona ao desenvolvimento, ao progresso e à proteção dos bens coletivos. E ele se importa com todas as pessoas e há um interesse na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A proteção constitucional ao meio ambiente tem como pressuposto o direito à vida, que é valor fundamental, e o direito ao meio ambiente saudável também. No Brasil, o dano ambiental não possui uma explicação legal formada. O seu conceito pode ser obtido das disposições privatistas, né? E ele não se limita como um dano privado a uma simples redução patrimonial ou uma ofensa à honra. O conceito de dano ambiental mais aproximado precisa ser extraído de uma interpretação e ele está disposto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Esta lei afirma que a degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. Ele, além de estar relacionado e precisar ser extraído dessa interpretação hermenêutica, o conceito legal do dano ambiental também está ligado à interpretação e compreensão do conceito do amplo meio ambiente presente no ordenamento jurídico. Com a Constituição de 88, ele se consolidou como um bem de titularidade difusa, indisponível e inconfundível com os bens corpóreos, passando a constituir um patamar de bem fundamental. Eu vou falar um pouquinho da responsabilidade civil. Ela tem como obrigatoriedade reparar o dano material ou moral ocasionado em decorrência da prática de um ato ilícito. No caso dos danos ambientais, ocorre a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar ou indenizar os danos que foram causados. O ideal para o meio ambiente é que retorne ao mais próximo possível do que era antes. Caso não seja possível essa recuperação do meio ambiente, caberá ao poluidor a obrigação de indenizar. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, ou seja, ela independe da demonstração de culpa. Basta comprovar a presença do dano e do nexo causal para que decorra essa obrigação de indenizar. Ela não tem função de punir o degradador, né, ou seja, o poluidor, mas sim de reparar o meio ambiente. Não se pode denominar a reparação civil dos danos ambientais com um caráter punitivo. Essa é a função do direito penal e do direito administrativo. Esse nexo de causalidade tem a finalidade jurídica de... Bom, a finalidade jurídica e principalmente de responsabilidade civil ambiental, ela adota a teoria do risco, para se conferir uma obrigação de reparar alguém
por uma lesão ao meio ambiente, precisam reconhecer 2 seguintes componentes, que é a existência de um sujeito e que esse sujeito cometa um ato. Para a aplicação da teoria do risco, quem explora a atividade econômica se põe na posição de garantidor, devendo assim assumir os riscos, né, para com a saúde do meio ambiente. Esse nexo de causalidade diz respeito a quem atribuir e a que extensão. É a relação de causa e efeito entre a conduta feita e o agente do dano. Eu vou falar um pouquinho sobre o poluidor, como ele é descrito, né? É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. O intuito desse princípio do poluidor pagador é sempre prevenir os danos e evitar que eles ocorram. Ele atua como uma forma de limitar a atuação do homem na natureza, buscando uma maior proteção ao meio ambiente. Né? No Brasil, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente apontou uma das principais finalidades como a imposição ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar esses danos causados por esse poluidor. A prevenção, no caso do direito ambiental, é muito importante, porque, em virtude dos fatos que os prejuízos ocasionados ao meio ambiente são, na maioria das vezes, irreparáveis, né? Devendo a entidade pública tentar inibir essas agressões ou efetuar a reparação direta do dano. E depois, caso não tenha como acontecer essa reparação, converter em valor pecuniário para fins de reparação, caso não seja possível recuperar esse meio ambiente. Para poder haver essa reparação, precisa ter relevância tal lesão que foi causada para que esse dano ambiental seja reparado, né? O estudo da análise importa perceber que a existência do dano reparável deverá ser qualificada pelo requisito da relevância, ou seja, o dano pode existir, mas ele pode não ser considerado juridicamente relevante para haver essa reparação. A doutrina costuma indicar 3 características como necessárias para que o dano ambiental seja relevante e objeto de reparação, sendo elas a anormalidade, que é a modificação das propriedades físicas e químicas dos elementos naturais de tal grandeza que venham a perder total ou parcialmente sua propriedade de uso. A periodicidade não se mostra suficiente para a configuração de um dano. A eventual emissão poluidora e a gravidade, que é quando restar ultrapassado o limite máximo de absorção de agressões que possuem os seres humanos e os elementos naturais. No Brasil, conforme a Constituição de 88, é considerado os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente, que ele está previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Ela aponta a obrigação de restaurar os processos ecológicos essenciais. Mas antes mesmo da Constituição de 88, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente já previa, como uma dessas finalidades, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Eu trouxe um estudo do autor Edson Milaré, que a recuperação natural ou retorno ao estado em que estavam antes é a principal forma de reparar o dano, porque visa restaurar o meio ambiente e a biodiversidade, o ecossistema, ao estado anterior à degradação que foi ocasionada. É a principal forma de reparação, porque em se tratando de dano ambiental, o mais importante é tentar restabelecer esse bem jurídico protegido, né? Ou seja, como ele era ao estado anterior. Cumpre dizer que o meio ambiente sendo degradado,
é muito difícil a restauração completa, né, como ele seria antes. Por isso que tem a indenização em dinheiro, também chamada de compensação ecológica, e só seria cabível quando a restituição não seja possível, quando não é viável, né, essa reconstituição, é que se admite a indenização em dinheiro. Essa reparação econômica é uma forma indireta de sanar essa lesão. Essa indenização deve ser utilizada como medida excepcional. Em primeiro plano, a gente deve tentar a restauração do bem ambiental e quando for inviável, não for possível, partir para a compensação ambiental. No direito brasileiro, a responsabilidade civil ambiental também está sujeita a um regime jurídico próprio e específico, fundado nas normas do artigo 225. Lorena, Oi. Lorena, só um minutinho. Estou informando você que seu TCC já está nos 5 minutos finais da apresentação, tá bom? Tudo bem, professor, estou finalizando. Perdão. A responsabilidade civil está sujeita a um regime jurídico próprio e específico, fundado nas normas do artigo 225 da Constituição e também da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O dever de reparar os danos ambientais é retirado do próprio texto constitucional, no artigo 225, e o parágrafo 2º nos diz que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Essas condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos que foram causados. E é isso. Terminei, professor. Tá dando para me ouvir? Tá, estou te ouvindo, você está me ouvindo? Ai, congelou Sim, a tela. Sim. Passo aí primeiramente a palavra para o professor doutor André, algum questionamento, apontamento. Lorena, parabéns aí pela sua apresentação, e o tema ambiental é um tema muito afeto a todos nós, né? Até porque o nosso mestrado foi em ciências ambientais com relação aos crimes ambientais, no meu caso. Então, de fato, é uma questão ainda muito debatida, né, onde nós vemos aí a necessidade de punição, mas também a correta punição, né? Não só punir por punir, mas punir para que possa ser restabelecido o dano ambiental ou reparado na forma em que ele é possível. Nós sabemos que quando nós falamos em preservação ambiental, né, nós sabemos que a preservação ambiental ela também não inibe o desenvolvimento social e nem o desenvolvimento produtivo. Então, é uma proteção, mas não quer dizer que não possa haver alguma forma ali de dano ao meio ambiente, porque isso é incompatível, né? Ou você produz ou você protege. Você não tem como ter as duas coisas numa integralidade pura. Mas, de qualquer forma, o seu trabalho é um trabalho muito bom, nós analisamos ele em conteúdo e em exposição agora, tá? Da minha parte também não tem questionamentos, e parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, doutor André, pelas palavras aí. Agora eu passo a palavra ao professor doutor Ademir para suas considerações e questionamentos. Ok, muito obrigado, professor Baldan. Lorena, parabéns, Lorena. Seu trabalho foi bem escrito, bem feito, bem explicado, né? Direito ambiental, como diz o doutor André, né? Ele é sempre importante, né, a se discutir. Ele sempre tem que estar no centro dos debates, né? Até porque é preciso progredir, mas não pode danificar muito, né? Essas duas situações, às vezes, né, geram problemas seríssimos aí. Eu gostei muito do seu trabalho, te parabenizo e também não tenho nenhum questionamento a fazer. Estou satisfeito com a sua apresentação. Lorena, eu peço para você aguardar um minutinho enquanto nós vamos deliberar aí. Meus colegas, doutor Ademir e doutor André, vamos deliberar ali, desligar a nossa câmera e o microfone, por favor. Tudo bem.
Lorena, está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Tomou um chazinho de maracujá, deu uma acalmada já? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Gostaria de parabenizar você pela apresentação, pela aluna que foi, pela discente que foi aí na condução do seu trabalho. A banca deliberou e a sua nota foi 9,5. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Na sequência também o meu, né, professor André? Isso. Bom, gostaria de convidar agora para expor o tema, saindo um pouquinho do eixo ambiental penal, o doutor Igor Gomes da Silva vai expor um tema de direito tributário para nós. Doutor Igor, por favor, apresente-se. Aguardamos a sua explanação. Igor, está aí? Professor doutor André, como o Igor talvez por algum problema não esteja conectado, podemos convidar o próximo, convocar o próximo? Perfeito. Então, gostaria de convidar agora para falar para nós um pouquinho aqui o doutor Igor Matheus Tressi Rabete. Igor Tressi, você está aí conectado? Boa noite, estou sim aqui. Bom, então, por favor, apresente-se aqui para a banca, por favor. Ligue sua... Opa, apareceu aí. A palavra tem aí 20 minutos para apresentação, 5 de tolerância. Tá. Então, fique à vontade aí. Boa noite, queria agradecer ao meu orientador Gustavo Baldan pela sua orientação e ensinamento. Queria agradecer ao André, que está desde o começo com a gente na faculdade, dando bons ensinamentos. O Ademir, que chegou depois, mas também muito bom professor. E queria agradecer a disponibilização de poder fazer isso por nós, para poder acabar o TCC e seguir em frente. Bom, meu tema é bastante parecido com o da Lorena. Ele é responsabilidade ambiental e a reparação integral do dano. Ele, antes de começar a falar da responsabilidade ambiental e a reparação, temos que falar sobre a história do direito ambiental. Com a Revolução Industrial, mais ou menos assim, eles não usavam o meio ambiente como um bem jurídico, ele era visto como um natural. E isso foi, de maneira desenfreada, acabando com o meio ambiente e surgindo consequências. Aí, até que a ONU, em 1948, numa carta, vinculou o meio ambiente como bem digno da pessoa humana. Aí, nisso, os países teve que se adequar, e até que chegou em 1981, no Brasil, em 31 de agosto, na Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela trouxe a teoria objetiva, ela trouxe o conceito de meio ambiente e tudo mais, que foi também uma bastante evolução. Após, ela foi recepcionada pelo artigo 225 da Constituição, o artigo 2º e o terceiro também fala de teoria objetiva, e o 2º também fala do meio ambiente, e também o 5º ele traz também. Bom, entendendo tudo isso, a gente pode entrar para a tutela. Como que funciona a tutela ambiental? Bom, a tutela ambiental ela tem 3 esferas. É a civil, a penal e a administrativa. E ela tem princípios. Como os princípios são do direito humano, que é a harmonização das ações humanas com o meio ambiente, que ela tem que seguir esse princípio, que tem que ver o meio ambiente, mas também tem que... As ações humanas têm que estar em detrimento do meio ambiente. O desenvolvimento sustentável, com o desenvolvimento sustentável em equilíbrio ecológico, que a gente tem que evoluir, mas tem que manter os recursos naturais até o ponto certo. O princípio da prevenção, que é proteger, né, que é o caráter preventivo, que é sempre tentar prevenir o dano, em vez de ficar remediando, reparando. O princípio do limite, que é quando o Estado ele oferece um limite aos interesses individuais em detrimento com o coletivo. Ele tem que oferecer um limite. Aí esse é o princípio do limite. E o indúbio pro natura, que é sempre procurar o natural numa reparação, que é o mais importante. E como instrumento da tutela ambiental, temos a ação civil pública, e via ordinária temos a obrigação de fazer, e na responsabilidade civil tem ação também, bastante ação de reparação, que tem os artigos.
A administrativa é mais didática, ela tem mais como caráter de polícia, poder de polícia, de poder fiscalizar os órgãos ambientais fiscalizam, tanto que não é tão assim na prática a infraestrutura, como podemos ver várias calamidades ambientais feitas até nesses últimos anos, que o poder, normalmente, a norma ela é muito boa, tem um escopo bom, mas na prática, normalmente, não é muito ainda colocada, porque a gente tem que cobrar, normalmente, nossos políticos, assim, a prática. E esses são os instrumentos. Agora, para entender, o que é um dano ambiental? Um dano ambiental, ele gera impacto coletivo e é difícil de ser conceituado porque ele foca em difusão de pessoas e como é um dano coletivo, ele é muito difícil de ser remediado, portanto que ele tem feito por laudo. Em alguns casos de processo para ser reparado tem que ser feito laudo, certo? Igual do Marianas, tudo foi assim. Bom, e o dano ambiental também, que foi também importante na norma, quando teve uma ação pública, que ele entrou como dano também ambiental, também entra no moral também. Tem como fazer ação de dano moral também com o dano ambiental, que afeta todo o coletivo. Aí, agora a gente entra no nosso tema, que é a teoria de responsabilidade ambiental. Bom, cada estado tem que confeccionar a sua legislação sobre responsabilidade e indenização das vítimas de danos ambientais. Isso foi declarado no Rio de Janeiro, em 1992, no princípio 13. E com foco no artigo 225 da Constituição, parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Ou seja, ela traz novamente a teoria objetiva, do programa de 1991. E o que é isso? Aí entramos no princípio do poluidor-pagador. O que seria o poluidor-pagador? Que é quando você vai fazer alguma atividade de extrair minérios ou meio ambiental, você tem que já ter um plano de prevenção ou já um plano de reparação das atividades exercidas. Esse é o poluidor-pagador. Aí temos a responsabilidade ambiental objetiva e subjetiva. A subjetiva ela é mais difícil na prática, pois ela precisa de provas, e o do trinônimo, que é o dano, causalidade, o nexo de causalidade, o dano e o agente. E aí ela é mais difícil de ser conceituada, ela é normalmente usada mais pela maneira penal e também administrativa. A responsabilidade civil, ela já é um pouco mais evoluída nesse ponto, pois ela só vê caráter patrimônio. E ela tem o foco como objetivo, ela tem o foco já quando você, da atividade exercer, já tem que reparar, se caso já cometer algum dano. Ele já tem que montar um plano de reparação. Bom, a responsabilidade civil, ela é regida pelo artigo 927, que diz quando da atividade, você já tem, quando você causa dano a outrem, já fica obrigado a reparar, tem o parágrafo único, e vai os artigos 186 e 187, também, que é dentro. Só que ela não precisa comprovar trinônimo, o nexo, o dano, nada. Ela só de você estar exercendo a atividade, você já é obrigado a repará-la. A responsabilidade administrativa, ela é de caráter didático, como eu falei, tem poder de polícia para fiscalizar as atividades, e todos os valores das multas, das atividades administrativas, vão para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que são usados posteriormente para alguma causa ambiental também. Após isso, vem também a responsabilidade penal, que ela, depois de um bom tempo, ela teve uma grande evolução, que foi poder também punir a empresa jurídica, que antes ela não poderia, e isso fez bastante avanço assim, nessa parte. E as três podem acumular, mas são independentes entre si. E se chamam tríplice responsabilidade ambiental. Bom, agora vamos entrar na reparação do meio ambiente. Bom, a gente busca na reparação um consumo consciente dos recursos naturais, né? Com os princípios da tutela, que a gente deve fazer desenvolvimento humano sustentável, mas de acordo com o ecológico. E a reparação tem previsão tem previsão na responsabilidade civil, como eu falei, e também tem na penal, de acordo com o artigo 17 da Lei 9.605, em 12 de fevereiro de 1998. Isso é feito por um laudo técnico, a penal, e ela... Aí entramos agora nas formas de reparação ambiental.
Bom, temos a primeira, que é o foco da reparação ambiental, que é in natura, digamos. Que é você tem que tentar fazer com que o dano seja revertido para como era antes de ter acontecido. A natureza, antes de você ter deteriorado ela. Esse é o princípio da in natura. Porém, é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Então, entramos também da indenização, que ele também vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é um cálculo feito para ser indenizado e que vai para o fundo lá para poder ser usado como também em prol da... E tem a compensação, que ele vinha de um Código Florestal mais antigo, agora foi revogado pelo novo, ou de 2012, em que ele traz as áreas que chama compensação. O que é a compensação? Você deve alguma reparação, mas não tem como efetivar de outra maneira. Aí tem reservas legais fornecidas pela lei do Código Florestal 2012, em que você pode fazer uma compensação ali na área. Antes, no antigo, ele era replantio, mais assim, sabe? Eles usavam mais do replantio. Isso não era muito... Tipo, a mesma área que a pessoa danificou já usava do replantio e não era muito eficaz. Aí, agora, nova, já tem as reservas legais preparadas para receber a compensação. E, por final, considerações finais. Desculpa, tem mais um tópico. Reparação do dano moral ambiental coletivo. Teve uma ação civil pública, a 7347 de 85, que tratou do direito coletivo e moral, que quando a empresa, além de ter que reparar o dano criado na natureza, também teve que reparar o dano que é difuso, né, que abrange a todos nós perdemos quando tem algum tipo de calamidade. Então, a gente também tem a chance de entrar como o dano moral ambiental coletivo, que são ação civil pública coletivas que a gente normalmente não entra por não ter muita consciência. Normalmente só vai aprender quando acontece mesmo. Em considerações finais, o meio ambiente judicial saudável a todos, a gente deve ter mais política, a gente tem que correr mais atrás, conscientizar, pois é um tema novo, é um tema assim, está tratando agora mais novo, mais evoluindo, estamos vendo agora as consequências, aqui no Brasil pelo menos, outros países também, e a gente tem que brigar pelo nosso meio ambiente, pois trata-se de bem divisível a todos, difuso, e também que também consta na Constituição que é também um bem das futuras gerações também. Então, a gente tem que preservar agora e se politizar, fazer ações civis públicas, temos que denunciar para que as futuras gerações também possam ter um meio ambiente saudável e dignidade da pessoa. E meu tema é esse, acabei. Bom, Igor, bora dar uma respirada, se acalma um pouquinho. Foi meio que um tiro, começou e foi... Mas para a sua apresentação aí, Igor, inicialmente passar a palavra para o professor doutor André para as suas considerações e questionamentos. Com a palavra, doutor. Igor, parabéns aí pelo seu tema, né, e falar sobre o direito tributário, sobre o aspecto ambiental também. Você falou aí do aspecto do direito ambiental, perdão, não do tributário. Mas é uma questão bastante inerente aí, você coloca muito bem essa questão inovadora da compensação ambiental, né, onde muitas pessoas adquirem áreas preservadas e garantem que elas continuem preservadas face a um dano causado numa área irreparável. Então, parabéns aí pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho. O direito ambiental está muito ligado a essa questão tanto tributária, civil e penal, né, por isso que eu me confundi aqui, mas, de toda forma, parabéns. E foi muito bom te ouvir aí. Você, de fato, domina o assunto, viu? Não tenho questionamento, não. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado, doutor André. Passo agora a palavra para o professor doutor Ademir. Professor, o senhor está com a palavra aí para as considerações e questionamentos. Muito obrigado, doutor Baldan. Parabéns, Igor, pela sua apresentação. Eu também quero cumprimentar o seu orientador, né? Quando o trabalho é bom, a apresentação é boa, é porque o orientador teve uma participação muito efetiva nisso, né? Então, parabéns aos dois. Olha, é muito importante, né? Você fez foco aí daí da compensação, né? Como o doutor André falou, realmente inovador. Falou um pouquinho, passando, né? Da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Isso deu pano para manga, né? Embora com previsão constitucional, isso foi uma dificuldade danada se aceitar isso, né? Mas hoje é pacífico entendimento, né? Acabou o barulho, né? Mas teu trabalho foi bom, a tua apresentação foi ótima e também não tenho nenhuma pergunta a te fazer. Parabéns.
Igor. Obrigado. Igor, eu peço que você aguarde aí um instante para que nós possamos deliberar em relação à sua apresentação e trabalho. Só um segundo. Mais calmo agora, Igor? Agora estou mais calmo. Tá bom, Igor. Ó, após nossa deliberação, a banca deliberou. Primeiro, gostou muito em relação à apresentação do seu tema e às inovações que você trouxe. Sua nota é 10. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Parabéns pelo tema, pela pesquisa. Tudo de bom para você, meu caro. Também, muito obrigado pela orientação. Tchau. Doutor André, vamos convocar aqui, acho que mais uma vez, o Igor Gomes. Igor Gomes, conectou. Doutor André, acho que o Igor Gomes não conectou ainda não, pelo menos não está aparecendo não, segundo a chamada dele. Isso. Baldan, de fato ele não consta aqui na relação dos alunos, né? Mas o horário dele aqui na nossa pauta seria às 21 horas. Sim. Então nós vamos chamar aí, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ele ingressa, se algum o contato dele, por favor, peça para ele já se apresentar, né, dada a razão aí de que as bancas acabaram se antecipando em razão das apresentações anteriores. Então, nós daremos a oportunidade dele se apresentar, peça aí, quem tiver o contato dele, peça para ele ingressar na nossa sala de apresentações. Pessoal, enquanto isso, nós vamos aqui nos silenciar e aguardar por alguns minutos.
Pessoal, dando continuidade aos trabalhos de apresentação de artigo final, gostaríamos de convidar o doutor Rafael Lima Lopes. Rafael, está aí para a apresentação do seu tema? Por favor, apresente-se. Doutor André, pelo jeito o Rafael também não conectou hoje, ou antes do horário não está conectado. Doutor Baldan, estou consultando aqui a doutora Janaína para ver qual o procedimento que nós vamos tomar, tá bom? Só mais um... Perfeito. Doutor Baldan, doutor Ademir, conforme as orientações que eu recebi aqui, todos aqueles que estavam presentes e entraram com a devida antecedência, né, fizeram já as suas exposições. Nós temos aí, então, 2 ausências, por enquanto, imotivadas. Caso haja alguma justificativa aí, eles podem ser inseridos em outra banca, ou isso será avaliado posteriormente mediante a justificativa apresentada. Tá joia? Então, nós vamos dar encerramento a essa nossa apresentação, essa nossa banca solene. E aí, então, para que nós possamos dar seguimento aí. Agradeço mais uma vez ao doutor Ademir Gasques, meu membro, meu amigo, né, aqui de banca, doutor Baldan, da mesma forma. E muito obrigado pela apresentação, parabéns a todos os expositores, a todos os nossos alunos que apresentaram e aqueles que publicaram seus artigos e que compareceram para receber as notas. Então, muito obrigado, doutor Baldan, deixo aí a palavra final e, posteriormente, já fica com a palavra o doutor Ademir. Obrigado, doutor André. Faço minhas e endosso todas as suas palavras. Agradecer a honra de ter dividido banca tanto com o doutor quanto com o doutor Ademir também. Agradecer principalmente os alunos que bem expuseram seus temas hoje. Desejar tudo de bom para eles aí, que tenham um sucesso e um futuro brilhante para eles. E eram as minhas considerações finais. Ademir? Ok. Olha, André, muito obrigado mesmo. Eu quero cumprimentar você mais uma vez pela organização, pelo cumprimento rigoroso do horário. Foi tudo muito correto, muito certo, muito legal mesmo. Baldan, foi muito bom trabalhar contigo, né? A primeira vez que nós participamos de uma banca, mas pode ter certeza que fiquei muito feliz, muito honrado com isso, né? Você já sabia que era um professor muito sábio. Agora eu acabei de confirmar isso, vendo as suas manifestações aqui na banca. Agradeço mesmo, foi uma situação nova para nós três, né? Acho que os três aqui nunca tínhamos, né, feito um trabalho dessa forma, né? Mas com toda certeza foi um trabalho frutífero, deu certo. Aos alunos todos também, o meu grande abraço, as minhas saudações respeitosas e parabéns a todos. Grande abraço, obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, eu dou por encerrada aí essa sessão, essa banca, e qualquer outra situação nós depois voltaremos a falar. Um forte abraço a todos e até mais. Um abraço.